Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou explicar como resolver soma e subtração envolvendo frações com denominadores diferentes, certo? O denominador de uma fração, que é esse número, que no caso dessa é 8, diferente, tem um valor diferente do denominador de uma outra fração, que no caso essa é 6. Bom, que situações que eu somo e subtraio frações? É como se fossem problemas de soma e subtração comuns. Por exemplo, num dia eu eu li 3/8 de um livro e no outro dia eu li 1/8 do livro. Qual é a fração que representa o total das páginas do livro que eu já li? Bom, é a mesma coisa. Um dia eu li 3 páginas, no outro dia eu li 5 páginas. Quantas páginas eu li no total? É uma conta demais. Bom, eu não vou explicar por que tem que fazer isso, tá? Isso aí eu explico em outro vídeo, mas eu vou explicar como resolve. Bom, a gente resolve assim. Imagina o seguinte. Aqui eu reparti o meu livro em 8 partes. Quer dizer, eu dividi a quantidade de páginas em 8 partes. E aqui eu dividi em 6 partes. Eu não posso somar porque as partes possuem valores diferentes. Como assim? Imagina, eu falo que eu comi 2 pedaços de um bolo e meu amigo fala que comeu 3 pedaços de um bolo. E o bolo tem o mesmo tamanho. Só que a gente não pode falar que eu não posso falar que nós comemos juntos 5 pedaços de bolo, porque o tamanho dos pedaços são o quê? Diferentes. Certo? Então, para saber quem comeu mais ou a quantidade que a gente comeu no total, os pedaços têm que ser do mesmo tamanho. Aqui é a mesma situação. Aqui eu reparti em 8, aqui eu reparti em 6. Esses pedaços são bem menores que esse. Como que eu faço para deixar os pedaços do mesmo tamanho? Assim. Bom, repara comigo. 3/8. E essa, 1/6. O objetivo é encontrar frações equivalentes. Frações equivalentes são as frações que, se eu dividir, por exemplo, o numerador pelo denominador, vou obter o mesmo resultado. Como assim? Por exemplo, 1/2 e 2/4 e 3/6 e, por exemplo, 10/20 são todas equivalentes. Por quê? Porque se eu dividir 1 por 2, dá 0,5. Dividir 2 por 4, dá 0,5. 3 por 6 também dá 0,5. Tudo bem? Então é isso. Ah, mas como que eu crio frações equivalentes e eu tenho certeza absoluta? Bom, para isso, né, tem aquela regrinha. Você ou divide o numerador e o divisor pelo mesmo número, ou você multiplica o numerador e multiplica o denominador pelo mesmo número. No caso, como a gente está falando de multiplicação, então eu vou, por exemplo, eu poderia multiplicar aqui por 7 e aqui por 7. Aqui daria 21 e aqui daria 56. Ou seja, 3 dividido por 8 vai dar exatamente a mesma coisa que 21 dividido por 56. Só que como eu vou encontrar frações equivalentes dessa e frações equivalentes dessa, eu tenho que descobrir a fração equivalente tanto dessa quanto dessa, cujo denominador dessa e dessa vão ficar iguais. Ah, então como que eu poderia pensar? Eu poderia pensar assim. Pô, se eu estou falando em multiplicação, eu estou multiplicando aqui por um número e aqui por um número, é só eu pensar o seguinte, que número que está na tabuada do 8, que vai dar minha resposta aqui, que também vai ter como resultado na tabuada do 6. A gente pode fazer de cabeça. Por exemplo, eu sei que é o 24, porque eu tenho tanto o 24 na tabuada do 8, quanto o 24 na tabuada do 6. Ou seja, o 24 é um múltiplo de 8 e de 6. Ah, mas e se eu não souber? A gente pode fazer o MC dos denominadores. No caso, 8 e 6. Como que faz? Presta atenção que numa outra aula eu explico, caso você não saiba resolver o MMC. Divide por 2, aqui dá 4 e aqui dá 3. Divide por 2, aqui dá 2 e aqui dá 3. Por que eu repeti o 3? Porque o 3 não é divisível por 2. E agora, continuo dividindo. Enquanto eu tiver algum número que é divisível por 2, eu continuo. Ah, e se já no começo não tiver nenhum número que é divisível por 2? Aí eu vou dividindo por 3. Aqui dá 1 e aqui dá 3, porque não é. Cheguei no 1, o que eu faço? Repito o
3, certo? Agora 3 dividido por 3, 1. O que eu faço com todos? Multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Ou seja, o MMC nada mais é que o número que é múltiplo deste e deste, ou seja, um múltiplo comum. É o número que você vai encontrar como resultado na tabuada do 8 e também na tabuada do 6. Então, nós descobrimos que o 24... mas eu não sei fazer o MMC. Tudo bem, você pode fazer a tabuada do 8 e a tabuada do 6 e ver qual é o múltiplo comum. Então, a gente, olhando a do 8 e a do 6, nós vamos descobrir que o 24 tenho como resultado na tabuada do 8 e tenho como resultado na tabuada do 6. É um múltiplo comum. Agora, a gente pensa o seguinte. Para o 8 virar 24... quantas vezes eu aumentei ele? Na tabuada do 8, que número vezes 8 eu tive que fazer para virar 24? Bom, se você olhar na tabuada do 8, você vai ver que foi vezes 3. É coincidência, tá? Esse 3 aqui. Ou seja, para ser equivalente, eu também tenho que multiplicar aqui por 3. 3 vezes 3, 9. E a gente faz o mesmo raciocínio aqui. Para o 6 virar 24, quantas vezes eu tive que fazer? 4 vezes. Então, eu também tenho que multiplicar por 4. 1 vezes 4, 4. Tudo bem? Bom, e agora, o que é que eu faço? Simples, eu substituo. Em vez de eu utilizar a fração 3/8, eu utilizo o 9/24. Em vez de eu utilizar a fração 1/6, eu utilizo a fração 4/24. Ou seja... o meu livro eu dividi ele em 24, de 24 em 24 páginas. E já li quantos? 9 mais 4, 13. Tudo bem? Tem uma regrinha que o pessoal faz que é assim. Depois que você acha o MMC, 3, 8. Aí aqui era o 24. 1/6 e aqui era o 24. Tem uma regrinha que é o seguinte. Regrinha não, né? O pessoal faz para acabar decorando. Divide pelo denominador e multiplica o resultado pelo numerador. Ou seja, divide, multiplica e depois a gente escreve. Divide, multiplica e escreve. 24 dividido por 6, 3. Opa, 24 dividido por 6, 4. 4 vezes 1, 4. 24 dividido por 8, 3. 3 vezes 3, 9. Depois só fazer a soma. E esse processo serve tanto para a soma como a subtração. Agora eu vou tocar uma musiquinha aqui para vocês acabarem decorando. Divide, multiplica e escreve. Vamos ver lá? Divide, multiplica e escreve. Divide, multiplica e escreve.